Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu Tion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nós vamos agora fazer o segundo comentário relativo a esse Shabbat, onde nós estamos examinando porções da Torá, dos profetas e dos escritos nazarenos. Nós vamos agora examinar, dentro da porção dos escritos nazarenos, nós vamos examinar Matitiahu, capítulo 18. E Yeshua diz assim, verso 7. Mateus 18, verso 7. Palavras de Yeshua. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Verso 9. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Queridos, a palavra de Yeshua aqui fala de Mateus 18, e ele fala exatamente de pecados que são originados com os olhos e pecados que são originados com as mãos e os pés. E Yeshua, ele fala aqui em Mateus 18, exatamente aquilo que ele falou também no livro de Mateus, no mesmo evangelho, no capítulo 5. Então você observa que Yeshua, ele repete essa mesma situação no capítulo 5 de Mateus. Então, no mesmo evangelho, ele falou no capítulo 5, ele falou no capítulo 18. Então, nós vamos ver que nesse mesmo evangelho, Yeshua vai estar falando, tanto no capítulo 5 no capítulo 18, a mesma coisa. Veja bem, Mateus 5 diz assim, Yeshua falando, Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E ele diz no verso 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, observa que ele vai falar exatamente no mesmo livro, ou seja, não se está referindo-se à mesma ocasião. E Yeshua falou isso em 2 ocasiões diferentes. E nós vimos aquele princípio na Torá, lá em Gênesis, em que, no próprio livro de Gênesis, né, nós vamos entrar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41, nós vimos, lá no verso 46, uma coisa muito interessante. Se lembra de semana passada? Que aí, no versículo 31, versículo 32, Gênesis, Torá, capítulo 41, verso 32, em que José, ele diz para Faraó assim, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, uma coisa determinada por Deus, algo que o Eterno não abre mão, ele falou com Faraó 2 vezes, a mesma coisa, o mesmo sonho. E aqui nós vemos Mateus 18, esse princípio lá, quando o Eterno fala 2 vezes, nós vimos que no mesmo livro de Mateus, Yeshua fala em Mateus 5, 29, portanto, se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, no mesmo livro de Mateus 18, ele vai falar do olho de novo, no verso 9.
E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Ele repete exatamente as mesmas palavras. Amém? E ele vai falar aqui em Mateus 5, da mão, no versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5,30. Aí ele vai falar, Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, aqui ele inclui o pé, mas fala da mão. Corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seja lançado no fogo eterno. Então nós observamos, amados, que Yeshua ele repete duas vezes, né, esses mesmos dois mandamentos. Um em relação aos olhos, outro em relação às mãos e os pés. E ele não está falando novidade. A Torá fala em Números, capítulo 15, verso 39, o Eterno diz assim: e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Eterno, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Olha os pecados dos olhos aqui na Torá. Então, a prostituição dos olhos, seja colocando seus olhos naquilo que desagrada o Eterno, seja colocando seus olhos em uma idolatria, seja colocando seus olhos num programa mundano, num filme mundano. O Eterno, ele fala na Torá e Yeshua confirma duas vezes em Mateus. Então, uma coisa que é confirmada duas vezes, lá na Torá, Gênesis 41, 32, diz, é porque esta coisa é determinada por Deus. Então, o Eterno é quem determinou isso, que os olhos, se aquele servo, aquela serva não vigiarem com seus olhos, e nos dois versículos fala do fogo do inferno, do fogo eterno, né? Aí já dá até a sentença no versículo. Mateus 5, 29. Yeshua falando, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele fala de inferno. Yeshua não fala muitas vezes de inferno, mas aqui ele falou. E ele repetiu em Mateus 18. Mateus 18, no verso 9. Se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Ele fala novamente, fogo do inferno. Então você observa, amado, que Yeshua repete para dizer aquilo que foi o princípio em Gênesis 41, 32. É coisa determinada por Deus. Amém? Por isso que ele disse para Faraó, esse sonho foi repetido duas vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus. Yeshua falou duas vezes, para cumprir aquele princípio que nós vimos na semana passada, na Torá, amém? Que quando o Eterno repetiu duas vezes, ele está dizendo, isso é determinado pelo Eterno. Não tem, bastava uma vez só, porque uma palavra do Eterno é o suficiente. Mas quando ele fala duas vezes, meu amado, no mesmo texto de Mateus 5 e Mateus 18, ele está falando, você tem que vigiar com suas mãos, vigiar com seus olhos, amém? E você observa aqui, querido, no Levítico, na Torá, capítulo 6, verso 2, fala aqui do pecado da mão também. Quando alguma pessoa pecar, nós estamos aqui na Torá, quando alguma pessoa, Levítico 6, 2, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Eterno e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, né? Então o Eterno está dizendo, isso aí é um pecado grave. A pessoa recebeu algo para guardar e não devolveu. Isso é grave, meus irmãos. Alguém que leva alguma coisa para casa sem falar. Alguém que retém o tzedaká do pobre. O pobre que retém o tzedaká do outro pobre. Deus está dizendo, olha, você está retendo com a tua mão. E lá Yeshua está dizendo em Mateus 5, esse tzedaká que você retém. Isso que está em Levítico 6,2, irmão. Aqui Yeshua está dizendo em Mateus 5,30, se tua mão direita te escandalizar porque você está retendo aquilo que não é teu. E Yeshua está dizendo, corta, porque é melhor que com um dos teus membros se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Amém? E ele confirma em Mateus 18, verso 8, portanto, se tua mão, teu pé te escandalizar, corta-o
e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as 2 mãos, os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Irmão, quantas pessoas têm seus pés e vão para lugares onde o eterno não está? Oh, meu Deus! Estão ali adorando Mamon. Lugares que defendem a teologia da prosperidade. Lugares que não pregam a Torá, são contra a Torá. E Yeshua está dizendo 2 vezes, olha o que o teu pé e tua mão estão te fazendo. Corta esse pé que está indo para o lugar errado, senão vai ser lançado no inferno. Corta essa mão que está no lugar errado. Eu prefiro não cortar nem pé nem mão e ir para o lugar certo. E cumprir o tzedaká que o Eterno mandou cumprir. Eu tenho que cumprir e sinto prazer em fazê-lo, como todo servo deve ter. E fazer certinho para não errar com o Eterno. Tem que estar ali. E aqui o Eterno está dizendo, né? Agora, o Eterno diz aqui, quando alguma pessoa pecar na Torá e transgredir contra o Eterno e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda. O Eterno te deu em guarda 10% para você dar para o pobre. E você não deu. E aí? Ah, eu sou pobre. Mas você é pobre para receber, mas não é pobre para dar. Então o Eterno vai levar isso em conta naquele dia. Por que era bom para receber e não era bom para dar? Só tem um lugar para isso, meus irmãos. E Yeshua fala aqui em Mateus 5. Né? Mateus 5. Antes que todo o seu corpo, Mateus 5,30, antes que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Porque você está retendo com sua mão. Em Mateus 18, verso 8, antes de seres lançado no fogo eterno. Querido, olhos, mãos, pés, tem que ser para coisas do eterno. Amém? E Yeshua, ele repetiu 2 vezes, meus irmãos, no mesmo evangelho de Mateus, cumprindo aquele princípio da Torá, dizendo, isso é determinado pelo Eterno. E olha, meus amados, nos 2 versículos, nos 4 versículos, né? Porque 2 falando dos olhos, 2 falando das mãos, né? E você vê que nesses versículos todos, né, está a sentença, que é o fogo do inferno. Ou seja, isso é algo determinado por Deus, não tem volta. 1 João capítulo 2, nós vamos ver lá, versículo 15, o que o apóstolo diz? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, escritos nazarenos, santifica teus olhos, santifica as tuas mãos, que as tuas mãos não venham reter nada daquilo que o Eterno te deu para cumprir. Se ele te deu aquele tzedaká para você dar para o pobre, você tem que dar. Se você não der, é fogo eterno. Se você retiver aquilo que não precisa nem ser isso do Eterno. Se alguém te deu alguma coisa e você reteve e não devolveu para aquele que te deu, escondeu, ou roubou, ou furtou, o Eterno está dizendo, é fogo eterno. Vai para o fogo do lago de fogo. Amém? Ele repete 2 vezes. Se você pega alguma coisa escondida de alguém e fica quieto, o Eterno está dizendo, é fogo do inferno, porque você está usando suas mãos para pecar terrivelmente. Amém? Então santifica os olhos naquilo que Deus se agrada. Nada de ver programa mundano, joguinho mundano, né? Coisas mundanas, nada disso, meus irmãos. Amém? Filme mundano. Você tem que botar teus olhos nas coisas do Eterno, nas coisas que são honestas para Deus. Aleluia. E também mãos e pés para aquilo que for honesto para o Eterno. Aquilo que esteja de acordo com a Torá e que defenda a Torá. Louvado seja Deus. Que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.